Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos ao canal do Celuz no YouTube. Meu nome é Renata Barros. Estou aqui com o nosso irmão Nilo Moroni, trabalhador da Federação Espírita do Distrito Federal, da FEDEF. Muito obrigada, Moroni, por aceitar o convite, né, para mais uma palestra na casa. O tema, o homem de bem, né? E vamos harmonizar o ambiente com uma leitura do livro Sugestões Oportunas, de Torres Pastorino. Sentimento e sensação. O sentimento é elevado, a sensação é vibração baixa. O sentimento é dignificante, a sensação é aviltante. O sentimento é divino, a sensação é humana. O sentimento é celestial, a sensação é terrena. O sentimento é purificador, a sensação é muitas vezes impura. O sentimento é do corpo espiritual, a sensação é do corpo de desejos. Tenhamos sentimento a granel, esbanjemos sentimento, distribuamos sentimento a todos, mas procuremos limitar ao mínimo as sensações. Cortemos aos poucos a sensação, para que o sentimento se abstraia e eleve. Não prendamos o sentimento, demo-lhes largas asas, para que voe e abarque a humanidade. Mas sufoquemos o mais que pudermos a sensação, a fim de que a elevação se cumpra e a espiritualização se faça. A união perfeita será possível pelo sentimento, não pela sensação. Se a união for baseada na sensação, após o desencarne, sofreremos uma frustração. Mas se a união for realizada pelo sentimento, além de permanecer inalterável no ponto em que se encontra, crescerá de tal maneira após a desencarnação que jamais poderíamos supor-nos capazes de tanto amor. Assim seja. Então, eu peço a Deus, a Jesus, que nos abençoe, né, no dia de hoje, que possamos entrelaçar os nossos corações, os nossos sentimentos, para que o nosso irmão possa passar toda a palavra de Jesus para os nossos corações. Que assim seja. A palavra é toda sua, Moroni. Obrigado, Renata. Uma grande satisfação, alegria no coração estar novamente em companhia do Celuz, esses irmãos abnegados, né, no trabalho, sempre levando nos corações mais nobres, aqueles corações já com, talvez, sem muita sensação e mais sentimento, como foi a leitura inicial, sensibilizados, principalmente nesse momento, né, de uma crise humanitária que a gente passa, levando esse consolo. Hoje os canais virtuais cumprindo esse papel. Então, um abraço no coração de quem nos assiste, os internautas nessas diversas mídias sociais que se encontram a nosso favor. Comentávamos eu e a Renata disso, né? Ainda bem, somos agradecidos por ter esses mecanismos hoje que podemos contar a nosso favor, né? Levando essa palavra amiga, essa palavra de consolo a muitos. Pelo menos é a nossa tentativa, né? Ainda pequenos, mas com esses temas tão nobres que trazemos hoje aqui para o Celuz, que é o homem de bem, lá, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem, nós vamos começar com uma reflexão do livro Sinal Verde, capítulo 39, questão a meditar. Esse livro, né, na psicografia de Chico, no ditado do espírito André Luiz, é umas citações para nossas condutas bastante simples, mas muito profundas. Esse capítulo 39, Questões a Meditar, tem muito a ver com a nossa fala. Diz assim:
Você dominará sempre as palavras que não disse. Entretanto, se subordinará àquelas que pronuncie. Zele pela tranquilidade de sua consciência, sem descurar de sua apresentação exterior. No que se refere à alimentação, é importante recordar a afirmativa dos antigos romanos. Há homens que cavam a sepultura com a própria boca. Tanto quanto possível, em qualquer obrigação a cumprir, esteja presente pelo menos 10 minutos antes, no lugar do compromisso a que você deve atender. A inação entorpece qualquer faculdade. O sorriso espontâneo é uma bênção, atraindo outras bênçãos. Servir além do próprio dever não é bajular, e sim ganhar segurança. Cada pessoa a quem você preste auxílio é mais uma chave na solução de seus problemas. É natural que você faça invejosos, mas não inimigos. Cada boa ação que você pratica é uma luz que você acende em torno dos próprios passos. Quem fala menos, ouve melhor. E quem ouve melhor, aprende mais. Como falamos, lições simples, quando lidas parece que a gente sabe, mas que na prática, né, nos conclama a uma dedicação bem maior para fazer isso. Nós vamos começar, gente, além dessa leitura, chamando essa atenção para nossas falas, no atributo da divindade. Vamos nos guiar pelo que as obras básicas, a codificação kardeciana nos traz em termos de princípios da doutrina espírita para a nossa evolução. A questão reflexiva é a de número 10 do Livro dos Espíritos. Ela diz assim: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E a espiritualidade responde: não, falta-lhe para isso o sentido. Algumas traduções vão trazer um sentido. Diríamos que não tem muita diferença entre o sentido e um sentido. Qual é esse sentido que nos falta? A gente sabe desde a escola primária, né? A prof lá com os alunos fazendo despertar o conhecimento dos nossos sentidos, né? Que sempre tem aquela brincadeira mais lúdica, mas sempre com o sentido do aprender. Que os sentidos estão representados nos nossos buraquinhos, né? Então, a audição, né? Depois os furinhos do nariz para ter o olfato, a própria boca e assim por diante. Os olhos vai ensinando os sentidos físicos. A ciência hoje aponta alguma ciência mais transcendental que nós teríamos até 21 sentidos. Mas o sentido aqui é da espiritualidade, né? É o ensinamento da espiritualidade. Qual o atributo para se conhecer a natureza íntima de Deus? É um sentido. A gente fica preocupado. E agora? Que sentido é esse? Mas tem as próximas perguntas. Por isso que no Livro dos Espíritos, para a gente ter o maior apanhado do ensinamento, sempre ler questões antes e depois, e mais algumas até salteadas pelo próprio indicativo do codificador, né? A questão 11. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Os espíritos respondem: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Bom,
nós, na nossa simplicidade, de espíritos ainda carentes de muita instrução e entendimento, nós ficamos com essa definição, que o sentido que vai nos levar à natureza íntima de Deus e cada vez nós percorrer o caminho para a perfeição é a própria perfeição. Que perfeição? Como será que a gente consegue ela? Aí entra uma série de outros princípios. Os sentidos físicos, vamos dizer, dados por Deus, carinhosamente. E nós somos convidados, esse sentido da perfeição, para a gente construir. Aí é conosco, nós temos que caminhar para isso. Então, nós temos que construir, né? Será que o homem de bem constrói? Bom, questão 12. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições? Por que é importante essa questão 12? Já ouvimos, né, em algumas situações de estudo da doutrina, que é complicado querer entender Deus na sua completude. Né? Realmente, nós ainda não temos ideia, né? Nem sentidos, né, prontos para compreender. Mas nós temos que, de alguma forma, caminhar. É a questão 12. Alguns atributos, eles são lógicos, eles não são dados pela espiritualidade. E o que eles respondem? Que alguns dos atributos, sim. Eles dizem, alguns, sim. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria, entrevê-as pelo pensamento. Então, é aquele sentimento de fé, né, de certeza. E a questão 13, então, na sua amplitude, vai discorrer sobre esses atributos. Deus é eterno, é imutável, é imaterial, é único, é onipotente, é soberanamente justo e bom. Para o nosso tema do homem de bem, vamos destacar Deus é eterno. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada. Ou então também teria sido criado por um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. É lindo saber que Deus é eterno. E sabe por quê? Vamos na questão 3 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, Deus é o infinito? Eles vão responder, e muito mais. Pois Kardec vai concluir que dizer que Deus é infinito é tentar explicar a coisa pela própria coisa, né? O axioma, essa palavra que vai nos dar a ideia de que é a coisa que se explica por si, que Deus é eterno. Mas daí ele tem criaturas. E se esse Deus eterno, perfeito de tudo, criaria seres com finitude, será que daí a criação seria perfeita? Então, na questão 3, nós, né, sem pretensão maiores, mas de criaturas de Deus, nos incluímos. Tudo que Deus fez, então, também parte para o infinito. E nós, então, também não temos fins. Deus é eterno e nos criou nós imortais. A outra destacada dos atributos de Deus é soberanamente justo e bom. E às vezes, né, também decorrente talvez de algumas compras prontas que a gente faz por definição de outros e não sabemos às vezes de onde vem, se pergunta: o que é o mal? E alguém responde: ausência do bem. Muito bem. Se o mal é ausência do bem, e Deus é soberanamente justo e bom,
e ele é onipresente, onipotente, para a gente fazer o mal, se ele é a ausência do bem, a gente afastou Deus. Só que a gente não consegue afastar Deus. Não tem como. Então, o bem está sempre presente. E nós vamos compreender que o mal passa a ser vontades, atitudes das criaturas, mas não do Criador. Então, o mal não é a ausência do bem. O mal, no mínimo, seria uma prática. Questão 120 do Livro dos Espíritos. É necessário, Kardec pergunta, o homem passar pelo mal, pela fieira do mal? Não, respondem os espíritos, mas da ignorância. Do mal, não. Então, a maldade é um ato, né? Nosso, dos humanos, das criaturas. Andando mais no tema, destacamos aqui do Livro dos Espíritos a questão 918. Vocês já viram que a gente está fazendo um apanhado de algumas situações, alguns princípios da doutrina, para chegar lá no tema do homem de bem, né? 918 vai dizer assim: porque indício se pode reconhecer em um homem o progresso real, que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita. E aqui, conforme a tradução, vai dizer hierarquia espírita, né? Essa é a tradução de Guilom Ribeiro. A tradução já de Evandro Noleto já vai dizer que a hierarquia é espiritual e não espírita. Talvez num contexto, né, maior de transcendência, com esse Pai Criador, a hierarquia ela seja espiritual, né? Muito bem. Progresso real do homem nessa hierarquia. Os espíritos respondem: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus, e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. A espiritualidade responde em 2 eixos de atuação do ser para ele, esse homem, se reconhecer de progresso real mesmo. Então, é quando ele usa todos os atos de sua vida corporal. Todos. Não é meia dúzia, nem 50%, nem 98%, né? 100% dos atos. Aí a gente estaria na completude. Além disso, né, com as suas atitudes, ele antecipa e compreende a vida espiritual. Talvez uma coisa leva a outra, né? Mas talvez compreendendo antes, olha a resposta que é dada na 918, assim, profunda. Talvez os atos de nós anteciparmos essa compreensão da vida espiritual começa a nos facilitar o andar da vida corporal para concluirmos todos os atos. É claro, né, gente, que a natureza não dá salto, cada um no seu degrau da escada de evolução, mas sempre almejando esse progresso real. Nós vamos destacar rapidamente, como todos esses atos, inclusive do corpo, que está lá, então, né, no livro Missionários da Luz, capítulo 12, Preparação de Experiências, quando a espiritualidade vai nos trazer o conceito de completista. André Luiz está conversando com Manassés, é o caso de Silvério, que vai reencarnar com um problema na perna, e Manassés vai usar a expressão, né? Quem sabe, Silvério, você retorna na condição de completista. E aí desperta a curiosidade em André. Ainda bem, né, André? Curioso vai trazer para nós a informação no livro Missionários. Completista vai no conceito trazido pelo Espírito Manassés. É o título que designa os raros irmãos que aproveitam
todas as oportunidades construtivas que o corpo terrestre lhes oferece. Todas, de novo a palavra todos aqui, todas as oportunidades, inclusive do corpo. Por que dissemos do corpo? Ele vai concluir. O completista, na qualidade de trabalhador leal e produtivo, pode escolher à vontade o corpo futuro. Aí André vai conversando, gente, o diálogo é lindíssimo. E ele vai perguntar, e eles escolhem um corpo irrepreensível para reencarnar na próxima? E Manassés diz, não, para não chamar atenção, não criar olho gordo, eles escolhem um corpo muito do comum, né? Sem chamar atenção. Essa que é a lição. Gente, para a gente encerrar esse raciocínio, só vamos lembrar, assim, né? Não sei, né? Dos corpinhos, assim, Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier, né? Que corpo usaram esses missionários. Muito bem. Continua, então, esse nosso raciocínio para chegar nesse homem de bem. Agora, com o capítulo 20, nós vamos nos integrar nisso. Capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é missão dos espíritas. Está lá no item 4 desse capítulo, que é os trabalhadores da última hora. Como é que é a questão 918? Aquele que antecipa a vida espiritual, ele consegue entender até para consolo, nesse momento que nós estamos passando de algumas perdas, né? Acredito que muitos de nós, né, a gente fala perda, né, gente? O passamento de amigos, de parentes, né? Que também já tive, né? Daquela dor, aquele pesar e tudo, mas vem essa grandiosidade da doutrina nos alentando, né? Nos trazendo o alento. E esse pedido é aqui do capítulo 20 para a missão dos espíritas. Vamos só lembrar que esse capítulo é uma exceção dentro de todo o Evangelho segundo o Espiritismo, que toda a organização pedagógica do Evangelho, ela é a citação de passagens do Evangelho de Jesus, os comentários do codificador e depois a instrução dos espíritos. O capítulo 20, que é a missão dos espíritas, os trabalhadores da última hora, ele é essencialmente instrução dos espíritos. Kardec não interviu, digamos, nessa instrução. O que vai dizer esse item 4, então, pelo espírito Erasto, anjo da guarda do médium? Em Paris, em 1863, vem a mensagem. Diz assim, não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Bendizei, ó Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça. E aí vem o clamor. Ide pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação do espírito. Como é que é o nome do capítulo ou do subitem? Missão dos espíritas. Vem mais. O verdadeiro adepto do espiritismo, sois os escolhidos de Deus. Ide pregai a palavra divina. De novo, ele diz, e de homens que grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé. Credes sem fazer questão de ver, e aceitai os fatos da mediunidade. Que instrução, né, gente? Que coisa linda. O que é ide pregar? Livro Estude Vida, psicografia do Chico, né? Do Espírito Emmanuel, primeira parte, e depois a segunda parte pelo Espírito André Luiz, na psicografia de Valdo Vieira.
da primeira parte do último capítulo do livro. Capítulo 40, Socorro Oportuno. Está aqui a frase completa de Emmanuel sobre o ide e pregai e como é a divulgação do Espiritismo. Lembra-te deles, os quase loucos de sofrimento, e trabalha para que a doutrina espírita lhes tenda socorro oportuno. Para isso, estudemos Allan Kardec, ao clarão da mensagem de Jesus Cristo e, ou no exemplo, ou na atitude, na ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Então, nesse conjunto de coisas de instrução de Emmanuel, talvez nós temos que ir muito mais além das palavras. Como é que foi a leitura do sinal verde? Cuidar, né, com as palavras, o que a gente diz. O chamamento aqui, então, muito mais trabalho. É a palavra, é a ação, como diz o conceito de Emmanuel. E mais ditosos. Tomé quis ver para crer, né? Jesus pega até na mão dele, lá para ele ver as chagas de Jesus, né? Aqui eles estão chamando a nossa atenção. Talvez já passamos essa parte. Ó, espíritas mais ditosos. E como que é acreditar os fatos? Na mediunidade. Na mediunidade, aquela, né, bondosa, aquela mediunidade que nos traz as instruções, que nem acabamos de ler aqui, 2 mensagens psicografadas. Não tem como entender missão dos espíritas sem atrelar a muitos dos seus princípios, e um deles é da mediunidade. Muito bem. Capítulo 17, Sede perfeitos, lá no item 3, o homem de bem. O capítulo 17 é do Evangelho segundo o Espiritismo. Diz assim no item 3: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele se interroga a consciência sobre os seus atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei. Tem mais coisa aqui, vamos parar por aqui, né? Digamos que já nos preocupa bastante o conceito de homem de bem, né? O verdadeiro homem de bem cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. Eu às vezes falo por mim, né? Vou ficar só na primeira parte, de justiça. Ave Maria, né? O que é que eu entendo de justiça? Será que estendo mesmo o pensamento quando quero ser justo, lá com aqueles conceitos de Jesus? Garanto-lhes que não. Ainda não. Faço a justiça por mim. E como faz? Às vezes não tem algum instrumento. Aí o que eu uso? A fala, né? Que hoje ela é expressada pelas mídias sociais da vida, não é? Não é assim? E aí, então, a gente, às vezes, começa a tentar aí a fazer aquele tipo de justiça que cabe a nós, aqueles interesses pessoais, principalmente. Pouquinho longe, talvez, gente, ainda, mas sem nos desesperar, daqueles seres completistas, né? Que usam todos os recursos para o homem de bem. Falta, então, né? Muito bem. Gente, o capítulo é, assim, afinal, nós devíamos ler ele, talvez, no mínimo uma vez por semana, né? Que ele vai dar as qualidades desse homem. Só nesse conceito aqui, né, interrogar a sua consciência para saber dos seus atos. Que dificuldade nós temos para fazer isso? Até porque
às vezes nos falta até um pouco de conhecimento técnico, né? Fazer a autoanálise. A doutrina, ela é recheada de ensinamentos nesse sentido. Diga-se das obras de Joana de Ângeles, né? Aquela série psicológica, o quanto ela vai falar autoconhecimento, autoaperfeiçoamento, autoevangelização, sempre nos chamando, né, nesse sentido de evolução, de interrogar essa nossa consciência para os nossos atos. O caminho ele é assim, talvez bastante longo, né? O que será longo na eternidade? Talvez é só na nossa medida, porque não seria tão longo, né? Mas nós temos que dispor disso. Esse é o chamamento, né? A gente tem que fazer, tem que começar a fazer. Sei lá, tem uns que fazem na frente do espelho, como já me disseram, né? Tem outros que se recolhem lá até num recanto de um jardim. Tem outros até a hora do banho, hora de dormir. Importante fazer o balanço da consciência. Vamos falar de alguns atributos destacados nesse capítulo sobre o homem de bem. Deposita fé em Deus. Não falamos que está aí uma crise? A gente acha entender que nada acontece sem a permissão dele. Se algum acontecimento ocorreu, tem a sua razão de ser. Fé de que Deus está no comando. Ter fé no futuro. Jesus nos vendeu a vida futura, o reino de Deus, né? O Espírito não retrograda, nós não descemos. A fé de que as coisas sempre vão melhorar. Nas frases do Chico, né? Lá na psicografia de Meimei, tudo passa. Sabe que todas as vicissitudes da vida são provas ou expiações. Faz o bem pelo bem sem esperar paga alguma. Encontra satisfação nos benefícios que espalha. Olha que interessante esse ponto. Encontra satisfação nos benefícios que espalha. Então, a gente tem que nos dar conta disso. Eu acho muito, muito bom isso, porque não a vaidade e o orgulho, né, em cima disso, dar até alguma coisa por egoísmo, não. Mas fazer esse balanço das coisas boas que nós fazemos, até das palavras que às vezes proferimos, né, não tão maravilhosas assim, mas aquelas que nós incentivamos até de saber fazer isso. Então, é uma consciência, faz parte do balanço das nossas atitudes. Encontrar satisfação nos benefícios que espalha. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos. De novo a palavra, é todos, né? Então não tem fração, né? Tem que ser em todas as atitudes. Toma por guia a caridade. E aqui nós voltamos no princípio nobre, então, da nossa doutrina. Toma por guia a caridade. E o codificador vai nos dizer: fora da caridade não há salvação. O quanto, então, nós temos que ter por caminho, por objetivo de vida, ser caridoso. Lembrando sempre, não confundir a caridade com a omissão, né? Que a gente faz isso às vezes. Ah, que pessoa legal aquela. Claro, a coitadinha não diz nada para nós, né? A gente só deposita nossas coisas nela, ela está sempre ouvindo, sempre carregando, né, até as nossas queixas ou até os nossos mandos, né, claro. Aí ela é muito boa. Agora, quando alguém é adverso, te mostra um lado teu que não é bom, crescido em todas essas qualidades, aí a gente acha ruim. Bom, ouvir, e nós vamos ter a mensagem final de Madre Teresa aqui, que ela vai falar de novo da leitura, né, que a gente vem vindo desenvolvendo,
destacando nesse homem de bem as palavras, o saber ouvir. E terminando aqui, mas tem muitas mais outras qualidades, né? Do homem de bem diz, é indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência. Aí é aquela partezinha do Pai Nosso. Aquilo que nós temos que parar para ver as atitudes. Porque nós rogamos, né? Nas nossas orações. Pai, perdoai os meus pecados, assim como eu perdoo. Olha a profundidade do que eu digo. Como é que eu peço para o Pai me perdoar? Assim como eu estou fazendo. Proporção de amor absoluta. Então, se eu estou fazendo e o amor, eu também estou credor, né, da bondade do Pai para ser perdoado. Muito bem. Falamos aí, então, da mensagem final, mas antes vamos só dar um exemplo de atitude de homem de bem. Chico Xavier. É uma historinha singela, anda nos livros da vida do Chico, que uma senhora vê o Chico, né, nos idos lá de Uberaba, entrar dentro de um bar. E ela fica impressionada, mas o que Chico Xavier vai fazer dentro de um bar, né? E aí diz que ela foi lá espiar. Tá? As palestras de Haroldo Dutra Dias, Simão Pedro, eles contam também essa história. E aí ela vê Chico tomando um café com o dono do bar e alguns frequentadores, né, que estavam por lá. E diz que ela cobra da porta o Chico, né? Mas, Chico, o que um espírita está fazendo aí dentro do bar, né? Diz que o Chico olha para ela bastante compassivo e tal, sem sobressalto nenhum, e diz que responde numa espontaneidade assim: minha irmã, quando um espírita entra num bar, ele vira um lar. Olha o que a presença de um homem de bem faz. E como que ele era, imaginemos nós, assediado até, né, recebido pelos seres, com a maior satisfação. Só que a conduta dele era tomar um cafezinho, né? O Chico, na sua simplicidade. Um exemplo de homem de bem. Muito bem, chegamos na mensagem final desse nosso tema tão reflexivo, que é o homem de bem. Frases de Madre Teresa de Calcutá. Ela vai dizer assim: não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Uma das maiores enfermidades é não ser alguém para ninguém. Tudo que se perde é o que não se dá. A falta de amor é a maior de todas as pobrezas. Palavras gentis podem ser curtas e fáceis de falar, mas seus ecos são verdadeiramente infinitos. Madre Teresa de Calcutá. Encerramos o nosso encontro com essa reflexão dentro desses princípios destacados, né, por nós, tentando perseguir esses princípios do homem de bem. Maravilha. Maravilhosa essa reflexão, Orone, né, da necessidade de nos tornarmos, né, homens de bem, e da dificuldade também. Mas nessa última reflexão, né, eu acho que ela traz muito do que podemos fazer, né? Então, se sairmos da presença de alguém, né, deixando melhor, a gente já está no caminho, né? Então, se a gente né, estamos reunidos, né, com pessoas e pudermos deixar um pouquinho de nós, né, e deixar aquela pessoa melhor, se sentindo bem, a gente já está no caminho da caridade, né? E fora dele não há salvação. Né? Legal, isso mesmo, Renata. Eu gostaria de agradecer muito, né, a sua explanação de hoje, foi maravilhosa, grandes ensinamentos, e que a gente possa
colocá-los em prática na nossa caminhada, na nossa jornada evolutiva. E eu gostaria de convidá-lo para fazer a nossa prece final. Ok, Renata. É uma satisfação. Uhum. Vamos lá, então. Sentindo o clima da espiritualidade amiga aqui presente, nos intuindo a esse homem de bem, possamos nós, nesse momento que fazemos os nossos pedidos, agradecimentos, erguer o pensamento em verdadeira reflexão para com as nossas vidas, para as vidas dos nossos irmãos. Somos, sim, criaturas de Deus, com a possibilidade de sempre ajudar. Se olharmos as vidas dos missionários, que citamos há pouco, esses completistas, veremos que fizeram da simplicidade dos seus atos o caminho para as suas vidas. Às vezes achamos que temos que rebuscar, temos que fazer grandiosas coisas, mas está nos atos da vida, aonde estamos inseridos, a hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas para a prática. Com o nosso pensamento alegre, também fazendo a caridade nesse momento que a humanidade passa, os nossos pensamentos desejosos, aqueles que tiveram o passamento de encontrarem o caminho na espiritualidade de luz, aqueles que ainda sofrem nos leitos, a força necessária para as vicissitudes que se apresentam pela vida, os seus amigos e parentes, o nosso coração também aberto para todo esse entendimento do mundo de Deus. Vamos agradecer o momento, então, do encontro. A possibilidade de, pelo menos, fazermos um pouco do homem de bem. Aí fora, nos nossos contatos, uma sociedade tão carente dessas atitudes. Agradecemos a espiritualidade amiga, o acompanhamento, que com certeza se fará depois, nos nossos dias, e rogamos então, com a permissão dessa espiritualidade que tanto trabalha a nosso favor, a permissão para encerrar o nosso encontro de hoje, na casa, esse ponto de luz de Jesus na terra, que é o Celuz. Graças a Deus. Graças a Jesus. Obrigada, Moroni, né, mais uma vez pela sua explanação, né, por aceitar o nosso convite. E obrigada a todos pela companhia, que vocês possam assistir, curtir, compartilhar nossas palestras. Sigamos juntos. Obrigada. Vamos.